Bom dia para todos. Meu nome é Paulo Reusmann. Eu vim falar sobre um tema palpitante, né? A gente tem acompanhado bastante aí nos noticiários. Vocês me ouvem bem no fundo? Não? Melhor? Tá. Então, eu vim conversar hoje com vocês, vim dar, na verdade, uma passada bem genérica sobre um tema. É um tema bem extenso, é um tema pouco pesquisado, principalmente aqui no Brasil. A gente tem muito pouco na biografia aqui de alguns dos escritores, alguma coisa que a gente possa confiar no que é escrito sobre o tema de cyberterrorismo, sobre crimes por meios eletrônicos. Então, a gente acaba tendo muito aventureiro na área, resolvendo escrever, ou faz uma pesquisa muito superficial e acaba escrevendo sobre um tema que é um tema que requer uma pesquisa bem aprofundada, requer um intercâmbio com outros países, não pode ser diferente, uma vez que hoje a gente trata com crimes que não têm fronteira. Então, começo a pesquisar sobre esse tema, já tem 2 anos e meio que eu trabalho sobre isso e estou absolutamente no início, né? Tô trabalhando em conjunto com alguns órgãos fora do país, algum intercâmbio bem interessante com órgãos nos Estados Unidos, em Israel, alguma coisa com a Espanha, né? Com organismos na Espanha. Então, antes de tudo, a gente precisa trabalhar com uma determinação. Quem é terrorista? O que é o terrorismo? E aí eu peço desculpas para todos que estão mais voltados aqui à parte técnica, mas é realmente necessário que a gente dê aí uma pequena pincelada nessa área, de certa forma, legal e jurídica, né? Não sei se é do agrado de todos, mas é necessário, vocês vão ver mais adiante. Então, aqui a gente vê, para quem não conhece, esse primeiro é o Fernandinho Beiramar, o segundo é o Zé do Caixão, e o terceiro é uma criancinha que foi pegando um contexto, fazendo uma propaganda sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Quem desses é terrorista? Como é que a gente pode determinar o que é o terrorismo? Será que o terrorismo é a gente impor o terror em um dia de ataque constante numa capital como Rio de Janeiro ou como São Paulo? Essa pessoa se torna terrorista ou ela comete atos de terrorismo? O que é bem diferente uma coisa da outra. Então, a gente vai ver um pouquinho mais adiante que o Fernandinho Beiramar não é um terrorista, ele é um criminoso comum, ele é um criminoso que visa, em primeiro lugar, o patrimônio, né? Ele está visando o dinheiro, ele está visando uma monta financeira, ele não está visando uma modificação política e ideológica. Então, a gente não pode considerar ele um terrorista. O Zé do Caixão, acho que vocês já devem ter imaginado que ele não é um terrorista, apesar dele fazer filmes de terror, não é verdade? Mas E o terceiro aqui é uma discussão bem interessante, mas essa criancinha faz parte de um movimento que é um movimento social, é um movimento de libertação dos trabalhadores que estão ligados aí às grandes propriedades rurais e etc, etc. Ele já tem um cunho político, ideológico muito forte. Ele já veio para modificar o status quo político que a gente está vivendo. Então, ele se insere, e tudo isso eu falo entre aspas, porque todos nós sabemos que não há uma definição ainda na legislação brasileira sobre terrorismo. Então, tudo que é dito aqui é dito antes de se tornar uma lei. Então, o que eu estou falando é enquadrando em contextos que eu encontrei em diversos países, e eu vou mostrar mais adiante para vocês, em diversas definições, que coloca muito mais essa criança, que parece uma criança parece até um pouco do Man in Black, né? Aquele cara que parece o cara mais inocente, que não apresenta nenhum risco, esse é o maior problema. Então, estamos criando dentro de casa um grande problema. Então, o terrorismo, ele deve ser definido. E aqui a gente vê aqui definições sobre terrorismo. Então, é interessante que o ideal americano
é tão distinto do brasileiro que dentro dos Estados Unidos eles têm diferentes definições em organismos públicos, né, em organismos estatais que definem de forma diferente o terrorismo. Vale lembrar novamente que no Brasil ainda não existe uma definição sobre terrorismo, ou seja, apesar dele estar presente na lei dos crimes hediondos, ele não, como equiparado, ele não há uma definição. Então, não se pode prender uma pessoa porque não sabemos o que é terrorismo ainda em território nacional. Isso, de certa forma, deixa um terreno fértil aí para aqueles que desejam fazer qualquer forma de ataque ou qualquer forma de preparação de ataque, utilizem aí o solo brasileiro, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que aconteceu aí em eventos recentes aqui no Brasil. Os países do exterior, todos entendem da mesma forma o terrorismo? Não. Cada um entende de uma forma diferente. A pergunta dele é se todos os países entendem o terrorismo da mesma forma. E é uma pergunta interessante. Todos vocês devem ter lido, e se não leram, leiam, porque é uma boa obra, O Alienista, de Machado de Assis, em que não há uma determinação de quem é louco. Então, aquele que determina quem é o louco é o que, na verdade, pode ser ele que seja o louco e todos são normais. Então, depende muito do ponto de vista. Então, a definição é muito importante. Existem certos países, e não são poucos, que utilizam o termo terrorismo como uma caça às bruxas. Então, ele está fazendo alguma coisa contrária ao meu governo, é terrorista. Então, vamos atrás. É uma palavra que hoje ela é utilizada única, exclusivamente de maneira pejorativa. Então, quando se quer fazer inclusive nos Estados Unidos, né, tudo pós 11 de setembro era terrorismo. Então, esse grupo terrorista, esse grupo ideológico terrorismo, esse grupo religioso terrorismo. Vale lembrar que, apesar de a gente estar falando sobre terrorismo, né, que é um tema absolutamente ligado ao absolutismo, etc., a minha formação também é bem voltada para esses cursos e tudo mais, mas eu deixo aberto aí para quem quiser fazer uma pergunta ou colocar alguma informação que venha ilustrar o tema, fique à vontade, tá? Só levantar a mão, fique à vontade para falar. Então, mais uma vez, a gente volta, e aqui é interessante a definição do que é o terrorismo no governo do Reino Unido. E aí a gente vê de uma forma bem genérica, que deixa aberto, e isso é bem específico do common law, né, que é o direito dos costumes, que é bem proveniente aí do direito anglo-saxão. O que é? Eu vou diferenciar rapidamente para vocês. O direito brasileiro ele é muito ligado ao direito romano. Ele é uma sequência do direito romano, né? Ele se utiliza muito dos princípios. Ou seja, tem que estar no papel. Não aceita equiparação. Esse é um grande problema que a gente vê nos crimes por meios eletrônicos. Se você vê uma novidade que não está especificamente no papel, ele não pode ser considerado crime. E é por isso que a gente vê tanto relaxamento de flagrante e tantos problemas processuais no que tange aos crimes eletrônicos, porque, de certa forma, não há uma definição específica disso, não dá tempo de se votar todas as novidades, se colocar no papel como novas legislações. Então, aquele que ataca, eu espero que nenhum de vocês sejam aqueles que atacam, se aproveitam aí desse lapso na jurisprudência. Bom, nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos é muito baseado nos princípios. Então, é colocado o princípio e, a partir daí, é dado muito poder ao magistrado, ao juiz, aquele que julga. Então, a gente pode perceber nessa última definição aqui do governo do Reino Unido, que é o uso ou ameaça de ações que envolvam grave ameaça. O que é grave ameaça? Fica no ar, fica em aberto. Então, depende daquele que está julgando. Será que ele acha que é uma grave ameaça uma coisa? Será que o outro não acha? Então, depende muito do discernimento de quem está julgando. Aqui a gente colocou, baseado em definições dos Estados Unidos, de vários organismos, do Reino Unido, em Israel, principalmente, também, que tem um histórico, talvez, mais extenso em terrorismo no mundo, a gente colocou uma definição que
talvez tenta genericamente enquadrar aí todos os temas, todos os pontos do terrorismo. O que é interessante? O terrorismo não é o fim. Por isso que as pessoas falam, porque o PCC é terrorista, vamos colocar o Marcola, ele é um terrorista tanto quanto o Osama Bin Laden. Não é, não é. O Marcola quer dinheiro, o Marcola quer vender entorpecente, o Marcola quer comprar arma, ele quer fazer aí, cuidar das bocas de fumo da região, não importa. Mas ele não está querendo mudar o status político do Brasil, ele não quer fazer uma revolução marxista no Brasil, ele não quer modificar a religião brasileira. Vamos tirar o crucifixo que tem no Senado Federal e vamos colocar ali qualquer outro símbolo. Não é esse o objetivo dele. Então ele não pode ser considerado um terrorista. Ele é uma pessoa que usa atos de terror para chegar ao fim dele, que é o fim patrimonial. Aonde a gente quer enquadrar isso? Que o terrorismo, na verdade, é muito difícil da gente definir, mas o terrorismo depende de meio e depende do fim. Ou seja, depende de como a gente vai chegar no objetivo e depende qual objetivo a gente quer alcançar. Então, os meios, vamos começar com organizações não estatais. Por exemplo, a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, a base, né, a tradução a base, é uma organização chefiada por Osama Bin Laden e que está presente no... Desculpa, que está presente em diversos países, Sudão, Afeganistão, diversos outros países, Paquistão, etc., etc., e que tem uma estrutura não estatal, ou seja, ele não responde como país de origem. Isso é um dos primeiros pré-requisitos. A Farc, o Hezbollah, o ETA, o IRA, todos esses são considerados organizações não estatais. E aí a gente já começa a ter pequenos problemas. Por quê? Porque existem países que já começam a ter a sua estrutura estatal tão contaminada com o organismo do terrorismo, com agentes terroristas, que eles começam a se tornar agentes de terrorismo de Estado, que já era uma determinação que não era possível. Hoje já começa a ser possível. Isso a gente vê... Eu quero deixar claro, antes de qualquer coisa, que eu não tenho nenhum cunho de mudar a ideia de ninguém, tá? Eu estou só dando dados técnicos aqui. Se alguém não concordar, por favor, esteja à vontade para a gente debater, tá? Por exemplo, na Palestina. Palestina, vou considerar como se fosse um país independente, um país com seu governo, porque quase já tem uma estrutura já pronta, já é uma estrutura de um país, já é reconhecido por vários outros países como um país independente. E hoje o Hamas, que é o grupo que governa, pelo menos a faixa de Gaza, já é considerado ainda, é tido numa lista de uma organização terrorista, ou seja, é uma diferença, é uma confusão, a palavra certa é essa, é uma confusão entre estados e organismos não estatais, né? O que, por consequência, está dando um certo problema de governabilidade aí por conta disso. A estrutura celular ou hierárquica. O que quer dizer isso? Estrutura celular, é bem interessante aqui a gente fazer um paralelo com a forma de ataque por hackers, né? Talvez por uma coincidência, talvez até por uma cópia, a estrutura celular que é tida em alguns grupos de atacantes por meios eletrônicos, por meios lógicos, é utilizada também por grupos terroristas. E essa estrutura, ou seja, ela não tem uma pirâmide, não é uma pirâmide hierárquica. Por quê? Porque se eu prender o cabeça dessa pirâmide, ela tende a desmoronar. Então, ela funciona em estruturas celulares que, às vezes, adormecem, às vezes estão ativas, e é muito difícil a gente determinar correlações entre uma e outra. Só em uma questão aí para a gente ilustrar essa passagem, essa estrutura celular, primeiramente, foi colocada por um brasileiro, inclusive é muito citada aí por grupos terroristas, por grupos radicais aí no mundo inteiro, como sendo um brasileiro, que foi Marighella, que colocou no Manual do Guerrilheiro Urbano como uma estrutura celular sendo interessante para dificultar você destruir a estrutura do grupo. Então, uma estrutura celular ou hierárquica é
importante para a gente determinar se é um grupo terrorista ou se é um louco um louco de qualquer gênero que de repente levantou aqui no meio do auditório e resolveu atirar em todo mundo, ou num cinema, não gostou do filme e virou e começou a atirar na plateia. Então, há uma diferença muito grande entre um ponto e o outro. A busca por uma mudança de status político, que é o que a gente tinha falado um pouquinho antes sobre o MST. O MST pretende modificar um status político que está vigente no Brasil, ou seja, vamos fazer a reforma agrária, haja o que houver. Você querendo, a sua justiça autorizando ou não, nós vamos conquistar o nosso espaço, seja à força ou seja em acordo com vocês, mas vamos fazer de qualquer forma. Então, essa imposição de mudança política, essa imposição ideológica, a criação de escolas do movimento rural de trabalhadores sem terra, colocando ideais marxistas como sendo ideais principais, coloca um fator importante também para a gente determinar os meios desses grupos que são considerados terroristas. E, por último, e talvez mais importante, é a preferência por alvos civis nos ataques a militares. Por que eu coloquei aqui para e com? Porque quando a gente vê os ataques de 11 de setembro, a gente vê que esses ataques foram feitos com os civis, ou seja, morreram 3.000 civis, e para o mundo inteiro assistir ao vivo. Então, você utiliza o civil como o ator desse espetáculo dantesco, e você utiliza o civil que está olhando pela televisão, que esse sim é mais importante. Não é aquele que você vai castigar no ataque efetivamente, mas é o que bilhões de pessoas vão ver na televisão e vão ficar assustadas por falar, oh, acho melhor a gente abrir concessões para esse grupo aqui ou começar a negociar, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Então, como a gente sempre fala, no meio da segurança, o importante não é a segurança em si, mas é a sensação da segurança. Psicologicamente, você tem que se sentir seguro. E esse é o ponto. E os fins, né? Os fins também são muito importantes, como eu já falei desde o começo, o patrimônio, fim não patrimonial, o fim patrimonial não é considerado um fim que legitime o terrorismo. Organizações terroristas que correm atrás de recursos, expropriam, como eles dizem, ou roubam, furtam, o que quer que seja, bancos, pessoas, organizações, recebem dinheiro de grupos de grupos distintos, não podem ser considerados a atividade fim do grupo. Caso contrário, ele não é considerado um grupo terrorista. E é por isso que o PCC não é um grupo terrorista, é por isso que o Comando Vermelho não é, Amigos dos Amigos, e aí vai aí todas as nomenclaturas que a gente tem, infelizmente, aqui em território nacional. As Farc começaram sendo um grupo terrorista, hoje já existe uma discussão. A Farc começou, na verdade, para impor uma mudança de regime. O regime vigente na Colômbia para um regime marxista, né? Que é mais ou menos o que existe hoje aqui no Brasil no que diz respeito ao MST. Então, no momento que ela conseguiu um poder maior, conseguiu zonas específicas em que ela atua, começou a traficar entorpecentes. Então, existe aí, é considerado um grupo terrorista, está na lista de grupos terroristas, mas existe aí um hiato no que tange aí a colocação das Farc atualmente, como um grupo terrorista. Não acredito, apesar de todo o caráter político, perdeu muito do que tinha desde o início. Minha opinião. Essa é a minha opinião, mas continua sendo considerado um grupo terrorista. O fim transcende o resultado da operação, ou seja, derrubar as torres não era o objetivo final. Não era o objetivo tirar aquelas torres, mas não combinava com a paisagem de Nova York, os prédios não eram diferentes ali do que tudo que estava constante ali na arquitetura de Nova York, então vamos derrubar, pronto, está resolvido, acabou, era isso que a gente queria, fim de papo. Não, o que a gente quer é mostrar para o mundo o que a gente consegue derrubar. A gente é uma demonstração do nosso poder de ação. E uma publicidade que, na verdade, vai ser o sucesso do feito. Ou seja,
O importante é você chamar a autoria para si. E aí também a gente vê uma pequena mudança no que se trata aos crimes por meios eletrônicos. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Quando existe a utilização do cyberterrorismo efetivamente, a gente não tem esse orgulho da autoria mais como era com fatos aí ligados ao ETA, ligados ao IRA, ligados até a organizações do Extremo Oriente. A gente não tem mais essa existência, então fica obscuro quem foi que fez. Eu sei que alguém fez, mas eu não sei quem foi que fez. Até mesmo, se a gente forçar uma situação, é óbvio que todos sabem quem fez 11 de setembro, mas não houve aquela ligação falando, foi a Al-Qaeda que fez, fui eu, fiz assim, assim, assim. Assim como nos atentados que tiveram em Madrid, também não houve. Tanto que o primeiro-ministro da Espanha tentou, em vão, na verdade, como o último dia antes da eleição, colocar o ETA como o principal autor dos ataques. Porque não houve um chamamento para aquela autoria por aqueles que efetivamente o fizeram, né? A gente vai ver os motivos aqui mais adiante. Bom, como eu falei para vocês, o Brasil não tem uma definição do que é terrorismo. Desculpa estar escrito pequeno, né? Mas eu vou ler os trechos mais importantes. Porém, o Brasil é signatário de uma resolução, que é a 1373, que foi adotada pelo Conselho de Segurança da ONU, e a data é bem interessante para a gente ver. O Brasil foi meio que coagido a assinar essa resolução, que é 28 de setembro de 2001. Tudo pós 11 de setembro se tornou mais claro para a gente legalizar atos antiterrorismo. Antes de falar sobre o que está escrito, eu vou colocar para vocês, aqui ao lado, a gente tem o padre Olivério Medina, né? Esse padre, ele mora em território brasileiro, espero que ele não esteja aqui presente, mas ele mora aqui no Brasil e ele é o embaixador das Farc no Brasil. Tido efetivamente, a esposa dele trabalhou no gabinete do antigo ministro da Casa Civil, José Dirceu, né? E ele está aqui no Brasil, usa roupa da Farc, é o embaixador da Farc, ele traz aqui o ideal das Farc para o Brasil, e ele está aqui em território nacional. E aqui a gente vem ao lado. Então, nessa resolução, o Brasil assinou que prevenir e reprimir o financiamento de atos terroristas, proibir seus nacionais ou quaisquer pessoas e entidades em seu território de disponibilizar qualquer fundo, ativos financeiros ou recursos econômicos ou financeiros. Ou seja, se uma pessoa vem ao Brasil para levantar recursos, como é o caso de um embaixador das Farc no Brasil, e ele circula livremente por todos os círculos, inclusive os círculos de primeiro escalão do sistema político brasileiro, há um contrassenso na resolução que foi assinada. E aqui embaixo a gente tem o terrorista, que é o Cesare Battisti, que foi considerado também pelo primeiro escalão do governo brasileiro como sendo um guerrilheiro, um soldado da liberdade, e assim vão todas as denominações daqueles que querem modificar um pouco a ideia do terrorismo, que, como eu falei para vocês, ela é um pouco pejorativa. Então, aí coloca aqui embaixo, abster-se de prover qualquer forma de apoio ativo ou passivo a entidades e pessoas envolvidas em atos terroristas, inclusive suprimindo o recrutamento de membros de grupos terroristas e eliminando o fornecimento de armas aos terroristas. E aqui embaixo coloca especificamente recusar-se a homiciar. Todos sabem o que é homiciar, é esconder. Você dá para aquele que está se escondendo, você dá a possibilidade dele ficar em seu território. Isso é homiciar ele em território nacional, que é o que está acontecendo, infelizmente, com o primeiro escalão do nosso governo. Então, por que eu estou colocando isso? Não é que eu não vim aqui para ser chapa branca, não é esse o tema da questão. Mas o que eu quero colocar para vocês é como é fácil a gente hoje, em território nacional, burlar tudo que já foi assinado, que não é muita coisa, mas burlar tudo que foi assinado e colocar isso como, não, mas eu estou sendo reprimido por uma questão ideológica. Isso não é justo. Eu fui condenado porque eu cometi 3 homicídios, eu matei 3 pessoas em nome do meu ideal, que era um ideal comunista no meu país, vim me esconder aqui no Brasil, e aqui eu não posso ser preso, não posso ser considerado um terrorista.
Isso é o que não é o correto. Ou seja, a gente está dando, na verdade, um terreno fértil para aqueles que queiram fazer, não para os que já fizeram. Porque a ideia aqui é didática. É ensinar aos outros que não vale a pena utilizar o território nacional para esse tipo de atitude. Então, aqui eu tenho um pequeno quadro, obviamente vocês não vão conseguir ver, porque nem eu consigo ver direito aqui, mas esse mural são o rosto de todas as pessoas que morreram nos atentados de 11 de setembro, relativo ao ataque às Torres Gêmeas, especificamente. Então, você pode ver, são aproximadamente 3 mil pessoas, um pouquinho mais até, e aí a gente coloca uma questão interessante. Agora sim eu quero, passamos já pela parte mais complicada, eu agradeço aí ninguém ter fechado os olhos, ninguém ter dado um cochilo, porque essa parte mais teórica já passou, e agora eu quero fazer essa fusão do terrorismo com o cyberterrorismo. Então, quais são as 3 palavras que chamam a atenção quando a gente quer definir o terrorismo? São essas 3. Quem já acompanhou, quem já viu fotos, quem já viu o desenrolar de um ato terrorista, sabe que as 3 palavras que definem, basicamente, é angústia, choque e incompreensão. No momento, a pessoa não entende o que está acontecendo, e essa é a grande vantagem daquele que perpetra um ato terrorista, a dificuldade do entendimento. Você ouve a explosão, você vê tudo acontecendo, você vê sirenes de ambulância, de polícia, todo mundo se movimentando, e você que está próximo ao local não sabe o que está acontecendo. Você fica num limbo entre será que aconteceu, será que não é outra coisa, e quando você percebe o que aconteceu, existe uma incompreensão, um choque e, como eu falei, uma angústia. Há diferenças significativas entre o que a gente via como terrorismo no século XX e o que a gente vê atualmente a partir de 2001. Qual é essa questão? A questão é demonstrar para o espectador, não mais para o governo, não mais para aquele órgão que a gente quer, que a gente, como movimento terrorista, entende como o órgão que é o órgão controlador. Na verdade, o que eu quero agora é uma modificação de status, mas eu quero demonstrar para o meu público final isso. Eu quero demonstrar para eles qual é o status que eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar nesse ponto. O cyberterrorismo foi visto no começo não mais como uma ferramenta de um ataque lógico. Ou seja, em vez de eu explodir uma bomba, eu vou derrubar os meus sistemas estratégicos. Eu vou derrubar uma planta energética, vou derrubar uma planta de telecomunicações, ou eu vou derrubar serviços de emergência, ou eu vou derrubar serviços financeiros. Uma ferramenta como outra qualquer. Porém, a partir do dia 18 de setembro de 2001, o governo americano começou a entender como o meu problema não foi que as Torres Gêmeas foram derrubadas, mas foi que o meu sistema de defesa ficou aberto com um ataque explícito. Uma semana após o feito, o acontecido, o meu sistema de infraestrutura crítica de telecomunicação ficou absolutamente aberto. Então, como resolver isso? O governo americano, pelo presidente Obama, e já isso foi um discurso bem latente aí após a posse dele, foi que o investimento forte na área de defesa, na área estratégica americana, vai ser na área lógica, na área computacional, na área de informática. Porque você entende hoje como sendo muito mais forte um ataque que é feito dentro de uma planta energética do que efetivamente você derrubar 2 arranha-céus. E aí eu não quero menosprezar a morte de todas as pessoas, nem derrubar 2 prédios como o World Trade Center, ou até mais. Na verdade, acabaram destruindo muito mais. Mas o resultado que a gente tem de uma operação por meio informático é muito superior do que a gente teria por um ataque de terrorismo convencional. Uma bomba, uma bomba suja, que seja, qualquer que seja. Por quê? Porque a gente pode usar a própria estrutura do governo, no caso do governo americano, contra ele mesmo. Esse foi a fronteira que se passou de 11 de setembro para cá. Após esse ataque no dia 18 de setembro. Foi visto pelo governo americano como um ataque pior
Não em relação à mídia, porque poucas pessoas acompanharam, tenho certeza que todos vocês acompanharam, mas poucas pessoas acompanharam o que aconteceu de fato com o serviço de telecom nos Estados Unidos. E aí sim, o que são os ataques de cyberterrorismo? Como derrubar sistemas estratégicos de serviços? Então a gente tem aqui comunicação, quais são, então, desde Herbes, que são estação rádio base, a gente viu bem claramente, eu vou abordar mais para frente, o que aconteceu no apagão aqui em São Paulo. Na verdade, não só aqui em São Paulo, mas em grande parte do Brasil. O que foi feito? Quem fez? Como foi feito? Qual era o objetivo disso? Será que foi mesmo 5 raios que caíram com uma descarga 80 vezes superior à normalidade em 5 pontos distintos ao mesmo tempo e derrubaram todas as linhas de transmissão? Pode ser, pode ter acontecido. Ou pode não acontecer também. A gente vai discutir sobre isso um pouco mais para frente. Então, todos viram que as Herbes, você olha o seu telefone celular, depois de 40 minutos que caiu a energia, você olha o seu telefone celular, está sem serviço. Porque a Herb aguenta 40, 50 minutos. Então, você tem uma célula que ficou sem comunicação. Que ficou sem... hoje, a comunicação é vista como 00 no que se trata aí a serviços estratégicos. E a gente sabe disso. Se a gente derrubar a comunicação, a gente fica perdido. Apesar de que 15 anos atrás a gente tinha que andar com ficha de metal no bolso para ligar, hoje, se a gente fica sem o telefone celular, a gente não sabe o que fazer. E é efetivamente o que acontece, não é só com a gente, fisicamente, né, pessoa física, mas com todos os organismos estatais também que demandam essa comunicação. Transportes, né, ficou claro, o transporte aéreo na época do apagão, o que pode acontecer com a queda dos transportes aéreos. Energia, e aí também é visto como padrão principal, água. Então a gente viu, parte de São Paulo, parte do Rio de Janeiro ficou sem água, a captação de água. O absurdo do absurdo, as usinas nucleares de Angra, elas têm uma parte do seu funcionamento é ligado à transmissão de hidroelétrica, ou seja, ela que serviria, na verdade, para uma contingência, não aguentou a contingência e acabou caindo. Então, é feito de uma forma não muito planejada, e aí a gente acaba vendo, quando tem o problema, a gente começa a trabalhar a reboque do problema. E serviços governamentais e de emergência também, e aí eu coloco para vocês formas de ataque híbrido. Isso aconteceu efetivamente em Israel. Na época eu morava em Israel e começou a ter variações de ataques de homem-bomba, principalmente em Jerusalém. Então, como acontecia, um homem ia lá e se explodia, matava, sei lá, 2, 3 pessoas. Depois chegavam os serviços de atendimento, serviços de bombeiros, serviços de emergência, e aí chegava outra pessoa no meio e se explodia e matava bombeiros, explodia carros, etc. Então, você tinha um resultado muito maior. Você tinha um descontrole na hora de atender aquela ocorrência que acabava gerando muito mais vítimas. Então, o que foi feito? Foi feito um isolamento da área, foi feito a utilização de bloqueadores de celular para que não possa haver uma pessoa remotamente que detone um artefato explosivo. Tudo bem, resolveu. O que foi feito, então? Começou a se fazer os ataques pontualmente em pontos distintos, ou seja, fazia um no centro da cidade e um na parte de fora da cidade, e você derrubava a antena de comunicação com serviços de emergência. Ou seja, um ataque híbrido. Na hora da explosão, todo mundo sabe, os rádios ficam uma loucura. É polícia, é bombeiro, serviços de saúde, hospitais, todo mundo entra nos canais para tentar resolver o problema. Se você derruba isso ainda, as pessoas ficam batendo cabeça, não sabem para que hospital levar, o que fazer, quantas ambulâncias tem num lugar, no outro, tem polícia fazendo a segurança. Ou seja, esse ataque híbrido demonstrou que uma situação como essa... Uma situação como essa é um demonstrativo que os ataques por meios virtuais dão resultado. Então, como utilizar melhor ainda, como a gente pode trabalhar com esse ataque híbrido, ou até mesmo especificamente só virtual, para que a gente tenha um resultado como esse?
Bom, aqui a gente fala do blackout no Brasil, e aí eu vou passar rapidamente, porque quando a gente não tem, e eu não tenho ainda, e eu acho que ninguém tem, senão o governo, senão o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, tem os dados corretos da situação, mas a gente sabe que 8/11, agora, 8 de novembro, a CBS veiculou no 60 Minutes um fato sobre o apagão em 2005, que foi no Rio de Janeiro, e 2007, que foi no Espírito Santo, demonstrando claramente funcionários do governo americano que falaram especificamente desses fatos, que foi causado por hackers nos Estados Unidos e que aconteceu pelos motivos X, até apresentaram um discurso do presidente Obama tratando sobre o tema, só que não falando especificamente sobre o Brasil. E na Geórgia, que foi muito pouco divulgado, mas é um caso que na República da Geórgia, né, não é o Estado americano, mas é a República da Geórgia, que ficou claro aí em agosto de 2008, quando se derrubaram todos os serviços ali ligados à parte informática. E a gente pergunta, como isso não aconteceu, então, na Chechênia? Porque a Chechênia, na verdade, não tem serviço nenhum. É um amontoado de pessoas e um amontoado de prédios e que nada funciona. A gente pode fazer uma equiparação bem interessante com as favelas que a gente tem aqui no Brasil. Então, não adianta nada fazer um ataque lógico nas favelas, porque você não vai ter sucesso. Então, outras formas de utilização da internet para terrorismo, e aí vou mostrar um videozinho rapidinho interessante para vocês, aqui ao lado a gente vê crianças de 10 anos com uma Kalashnikov, uma AK-47, né, mais conhecida, atirando. Pô, que criança que não quer ver esse vídeo e fala, nossa, tenho 10 anos, tem um menino igual eu ali atirando, por que eu não vou participar disso também? Por que não fazer parte dessa luta maravilhosa aqui, dessa sensação de poder que eu tenho aqui vendo esse vídeo? E aqui a gente tem a parte de propaganda, logística, o que a gente chama de zakat no universo islâmico, que é o quê? Você dá o seu dízimo. E aí o que a gente vê de interessante é a utilização dessas propagandas, demonstração, olha, o seu dinheiro está sendo gasto nisso. É uma propaganda política. Ou seja, um grupo como o Hezbollah, que é quem fez esse vídeo, é um vídeo perfeito, bonito, bem feito, que é divulgado pela internet e que demonstra que como você pode usar de formas distintas a internet para você ter sucesso na sua organização terrorista. Tudo isso é público, tá? É fácil da gente encontrar aí na internet. Só vou mostrar aqui uma situação interessante que eu acho que vale a pena ser abordada. Isso é uma declaração de um dos terroristas que foi preso após o atentado em Munique, de 1972, virou filme, etc. Então, aí ele coloca aqui embaixo, onde está grifado, que é interessante. Oferecemos sacrifícios humanos aos vossos deuses do esporte e da televisão, e eles atenderam nossas preces. É só a gente tirar a televisão e colocar a internet, porque ainda não tinha internet massificada como tem hoje. Então, como você chegar na opinião pública por um meio de comunicação que tem uma divulgação do tamanho da internet, que não tem um controle de censura como tem as televisões aí ao redor do mundo. Então, isso é interessante a gente colocar. E, para finalizar, e aí eu sinto pelo tempo, eu quero colocar aqui o que aconteceu no Brasil, e aí eu peço mais um minutinho só. A gente teve o Khalid Sheikh Mohammed, que em 1995 teve no Rio de Janeiro, em São Paulo, que era o terceiro homem da Al-Qaeda, foi preso, né? Hoje, essa foto aí de baixo é ele sendo preso, a foto de cima é ele como procurado no FBI, é a mesma pessoa, por incrível que pareça. E por declarações da Polícia Federal e de alto escalão da ABIN, isso há menos de um mês no Congresso Nacional, a gente tem alguns problemas aqui no Brasil que são as brechas na lei. Ou seja, pessoas vêm ao Brasil, fazem o que a gente chama de adoção brasileira, ou seja, pegam uma mulher com uma criança e registram como se eles fossem o pai,
ou seja, não é aquela adoção que você leva para o juiz, faz todo o trâmite normal de uma adoção. Então, a adoção à brasileira, é conhecida isso no universo jurídico, e começam a ter a cidadania brasileira. Começam a trabalhar com proselitismo nacional, ou seja, vamos nos converter, vamos mudar nosso status de um cristão que está acostumado a ver tudo aqui e não faz nada, para uma pessoa que é combatente, que quer modificar o status quo de tudo isso. E a gente tem aqui a execução desse fato, que no dia 26 de abril de 2009, uma pessoa foi presa aqui no Brasil, que foi determinado pela Polícia Federal como o Sr. K, porque não quiseram abrir o nome dele. E esse cara tinha 2 lan houses e ele foi preso porque foi uma indicação do FBI, porque ele fazia o que se chama de batalhão de mídia jihadista, que é o recrutamento, apoio, treinamento, logística e recon. Então, interessante é que essas falhas e lacunas que a gente tem hoje na legislação brasileira e que demandam uma mudança urgente e imediata, vão se refletir para 2 datas aqui que eu coloquei aqui embaixo, que é 2014 e 2016, e todo mundo sabe o que vai haver nessas datas. Se com todas as delegações e com toda a recepção de pessoas do mundo inteiro, o Brasil não tiver uma alteração no seu ordenamento legal, corremos grandes problemas, mesmo porque essa pessoa que foi presa aqui no Brasil, ela foi presa pelo crime de injúria real. Ou seja, ela não conseguiu ser presa por terrorismo. Apesar de ele ser, de fato, um terrorista, ele não conseguiu ser preso como terrorista. Por quê? Porque não existe a definição do crime na legislação brasileira. Desculpa me alongar, é um tema, como eu falei, palpitante e muito presente na nossa realidade, mas agradeço a atenção de todos vocês. Deixo o meu e-mail à disposição para quem quiser mandar qualquer pergunta e acrescentar sobre o tema e acrescentar sobre a pesquisa. Obrigado.